Bom dia, eu sou o pastor Hugo. Agora neste momento quero falar para você sobre alegria, a palavra tônica. Alegria, a palavra tônica. Tônica significa forte. A sílaba tônica é a sílaba forte de uma palavra. E aqui nós vemos alegria, a palavra tônica. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. O Senhor Jesus sabia que estava próximo à sua morte. Ele sabia que o esperava era a cruz, o sofrimento da cruz. Mas naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. É só no Espírito Santo que nós podemos nos alegrar. Só Ele pode alegrar a nossa vida numa crise tão difícil como nós estamos passando nos nossos dias. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo, diz Atos dos Apóstolos. Mesmo na perseguição, os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Também Paulo diz em Romanos: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só o Espírito Santo, meus amados, pode alegrar os corações de vocês, o meu coração. Paulo diz em Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E esta palavra regozijai-vos é alegrar-se. Alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa palavra alegrai-vos eu utilizo da minha própria vontade, porque na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está escrito: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Mas por que eu vou me regozijar nesse sofrimento? Por que eu vou me regozijar, vou me alegrar nessa situação? Abacuque escreve um versículo muito bem conhecido de todos: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Aqui Abacuque mostra seu amor incondicional por Deus, e que a sua alegria não dependia das circunstâncias. Ele continua: todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é a tua alegria, meus queridos, meu amado ouvinte, assistente desse vídeo. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outro local ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É você quem se fortalece, sou eu quem me fortaleço. O povo, os soldados de Davi falavam em apedrejá-lo, mas ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Deus que me fortalece, mas eu também tenho que tomar uma atitude diante das circunstâncias da minha vida. Eu também tenho de me fortalecer, eu também tenho de tomar uma decisão de não deixar o abatimento vir no meu coração dessa maneira como tem vindo no coração de muitos nos nossos dias, por causa da crise, por causa do sofrimento. Meus queridos, a minha filha, há 10 dias atrás, estava internada na UTI, e eu me alegrei no Senhor. Mas alguém pode perguntar: mas como você se alegrou com a sua filha internada na UTI? Eu me alegrei porque ela foi para um pronto-socorro e foi mandada de volta para casa. Mas aí ela foi novamente para o hospital e foi internada. E lá ela foi para a UTI. Então ela passou a ter os cuidados de um intensivista, de um médico intensivista. E lá ela tinha todos os cuidados. Colocaram no oxigênio. Eu me alegrei novamente, porque eu sabia que naquele momento,
ela estava sendo bem cuidada e não estava respirando qualquer oxigênio, mas estava respirando oxigênio puro. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos estão tristes porque não podem ir à igreja. Muitos estão tristes, mas você pode ter um altar na tua casa. Estenda um pano no chão, coloque o seu rosto no pó e louve a Deus e adore-o. E o adore, porque a nossa adoração não deve depender de nós estarmos todos os dias num templo cultuando a Deus, porque a adoração tem que estar dentro de nós, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos o templo de Deus. Neemias diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não fique triste, a alegria do Senhor é a tua força. Paulo escreve: e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele, escrevendo sobre o seu amigo, disse: de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O Senhor Jesus não quer que você sinta tristeza. O Senhor Jesus não quer que você viva triste. Mas, Senhor Deus, por que está acontecendo comigo? Por que está acontecendo com meu parente, meu ente querido? O Senhor Jesus quer que você se arrependa dos seus pecados. Deus, em tudo que Ele faz na nossa vida, é para nos conduzir ao arrependimento. Arrependimento profundo e sincero na presença de Deus. Então Ele vai mudar a sua sorte. Deus mudou a sorte de Jó, e Deus pode mudar a sua sorte. Jó caiu enfermo numa enfermidade tão terrível que ele não teve lugar nenhum que não estivesse afetado sobre a sua doença. Se não me falha a memória, somente a sua gengiva dos seus dentes que não teve chagas. Mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Então, meu querido, converta-se ao Senhor, convertei-vos ao Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Deus está chamando a população mundial ao arrependimento, e Deus vai livrar o teu ente querido. E de fato, diz Paulo, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meu querido irmão, o Senhor Jesus pode curar. O Senhor Jesus é quem cura. Deus é quem nos dá saúde. Está escrito em Isaías 53, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. O Senhor Jesus, está escrito sobre Ele, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso é que diz a palavra de Deus, homem de dores e que sabe o que é padecer. O Senhor Jesus foi um homem de dores, e nós não somos melhor do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos diz: não é o discípulo maior do que seu mestre, mas basta ao discípulo ser pelo menos igual ao seu mestre. Meu querido, esse pelo menos é por minha conta. Eu falo para você: descansa em Deus, espera nele, alegre-se em Deus, porque Deus vai interferir nessa situação e vai fazer uma obra muito grande na tua vida e na tua casa. Como diz Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero dizer para você, Deus vai te abençoar se você se alegrar nele,
ainda que muitas vezes nós não achamos, nós não conseguimos encontrar forças para nos alegrarmos nele. Fique com Deus, o Senhor Jesus te abençoe e te dê a bênção que você quer, que é a cura do seu ente querido, do seu parente. Em nome do Senhor Jesus, amém.